Vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é organizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a TV Assembleia, e que tem como objetivo conversar com especialistas sobre temas que são de interesse da sociedade mineira, da democracia e do parlamento. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é desenvolvimento econômico e geração de trabalho. O objetivo é falar sobre o mercado de trabalho e como essa dinâmica ao longo do tempo, espaço, setor, pode afetar a vida dos jovens, porque esse tema faz parte do tema escolhido pelos jovens para o Parlamento Jovem 2023, que é Jovem e Mercado de Trabalho. O projeto Parlamento Jovem reúne mais de 150 municípios e mais de 4.000 estudantes do estado de Minas Gerais. É possível imaginar o futuro do mercado de trabalho? Dizem que em menos de 10 anos, boa parte das profissões que existem hoje não existirão mais. Como o jovem pode se preparar frente a tantas incertezas num contexto de alto índice de desemprego e ganhos de produtividade cada vez maiores? E as políticas públicas estão bem direcionadas? O tema é tão relevante que a ONU, quando apresenta a sua Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos objetivos, que é o ODS número 8, coloca como meta, como principal função do Objetivo 8 é promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. E dentro do ODS 8, a meta 8.5 trata do seguinte, que até 2030 alcançar em pleno emprego e produtivo e trabalho decente para todos os homens e mulheres, inclusive para os jovens e pessoas com deficiência, e remuneração igual para o trabalho de igual valor. Então vejam como esse tema é importante e preocupante também para essa nossa juventude. E para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje dois convidados, dois colegas aqui da Assembleia Legislativa, que vão nos ajudar a refletir sobre o tema. A Luciana Lopes Nominato Braga, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, e é mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Luciana é consultora legislativa da Assembleia, das áreas de desenvolvimento econômico e de finanças e orçamento. E vamos conversar também com o Daniel Cária Braga Coelho, que é graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em Políticas Públicas e Poder Legislativo pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas. O Daniel é consultor legislativo da Assembleia na área de Economia e tem mais de 20 anos de experiência profissional na iniciativa privada. Ou seja, pessoas que entendem esse assunto e que vão ajudar nessa reflexão sobre geração de emprego e desenvolvimento econômico. Eu já passo, então, a palavra para a Luciana, para a sua fala inicial. Luciana, obrigado por aceitar o convite aqui do Pensando em Minas. Eu que agradeço, Alexandre, obrigada. Obrigada pela escola, pelo convite. A gente, na consultoria, faz um trabalho assim, muito de bastidor. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma espécie de extensão, né, de conversar com o público externo, isso é muito bacana para a gente, tira a gente um pouco dessa nossa zona ali de conforto, né, de fazer o assessoramento parlamentar, coloca a gente para pensar um pouco junto com o público, que é o cidadão, que afinal, né, é a razão da gente estar aqui. Eu queria começar essa fala, né, vai ser uma fala bem mais informal, né, Daniel, que a gente estava, né, como a gente trabalhou, conforme a gente trabalhou nos textos que a gente está produzindo para o Parlamento Jovem. Queria retomar um pouco aquilo que foi falado nos programas anteriores, né, a gente tem acompanhado, e eu vi que o programa iniciou, né, com uma certa provocação a respeito dessa questão do mercado, né, a mercantilização do trabalho. Eu queria fazer um contraponto, né, trazer uma ideia um pouco diferente aqui hoje, porque eu acho que quando a gente coloca num termo assim, sociológico, complicado, fica parecendo uma coisa tão distante do jovem, né?
parece, eu acho que a gente tem uma certa visão por vários motivos, né? Até quando a gente assiste programa de jornal, então fala, o mercado fez isso, o mercado faz aquilo, e passa aquelas imagens ali de pessoal do mercado financeiro, né, e tal. Então, o imaginário coletivo, quando escuta em mercado, imagina aquela mesa ali com os caras de cartola, o Tio Patinhas, o Warren Buffett, fumando charuto e decidindo os rumos, assim, os rumos do mercado de trabalho, os rumos da economia. E, na verdade, não é bem assim, né? Quando a gente fala de mercado, né, em termos econômicos, a gente está falando simplesmente da interação, né, de demanda e oferta das pessoas que produzem, consomem, que produtos, bens, serviços, enfim, uma coisa que é próxima de todo mundo, inclusive do jovem. Pode ser que o jovem não esteja no mercado consumidor, no mercado produtivo, não está trabalhando, mas é um mercado consumidor super relevante, né? Inclusive, ontem eu estava vendo uma notícia que o mercado gamer hoje é o maior mercado do entretenimento, né? Então, o jovem, desde o início da vida, está ali tomando algumas decisões como agente econômico de consumo. Pode não ser utilizando o orçamento próprio, né? Mas o orçamento das famílias, mas é ali, você já tem essa experiência ali com o mercado, né? Então, o mercado, né, não é aquela coisa totalmente fora, uma coisa que está muito próxima e da qual os jovens já participam ativamente, inclusive são super relevantes, né? Ontem também, não sei se por causa dessas, né, pesquisas nossas sobre isso, apareceu uma propaganda para mim, falando, conheça a geração alfa. Eu parei na Z ainda, né? A geração alfa, né? Prepare sua empresa para atender as demandas dessa geração. Então, as empresas, inclusive, estão olhando para o jovem, né? O jovem é um agente econômico importante. E aí, no que diz respeito ao mercado de trabalho, é mais ou menos, né, é essa ideia de troca, né, mas colocada na questão do trabalho, do seu capital humano, né? Então, é um mercado dinâmico e cada vez mais dinâmico, né? A gente pode falar que no século passado existiu um período ali em que o mercado de trabalho era até bastante estável, as pessoas entravam para o mercado numa certa profissão e ele permaneciam durante muitos e muitos anos. Hoje isso já está mais dinâmico, mas também não é geral. Por quê? Porque esse mercado ele é heterogêneo, ele não é homogêneo, né? Nem todos os empregos, nem todos os trabalhos são iguais. Os trabalhos, eles variam. Os setores variam, a tecnologia vai variando, o tempo vai variando, então esse mercado ele varia no tempo, varia no espaço, varia, inclusive, conforme a infraestrutura ali de regulamentação, né, de normas, que são as instituições. Então, o trabalho vai ser de certa forma em um país, de certa forma em outro, mais flexível em alguns setores, menos flexível em outros setores. Então, o jovem, né, quando agente econômico ali, né, ele está tomando suas decisões econômicas agora, né, está ali cursando ensino médio, e agora, inclusive, né, com esse ensino médio que você pode escolher algum percurso, né, essa escolha do jovem foi até um pouco antecipada. Ele, enquanto agente, ele está fazendo cálculos, né? Quer queira, quer não, quer consciente disso ou não, ele está ali pensando, nossa, que carreira que eu gosto, que coisa que eu gostaria de seguir. Será que vale a pena eu concluir meu ensino médio? Ou será que vale a pena eu começar a ajudar no orçamento doméstico? Será que vale a pena eu seguir uma carreira universitária? Ou será que isso também já não está pagando mais? Qual área, né? Ah, eu gosto disso, mas esse aqui não dá dinheiro, ou, né? Então, assim, esse problema econômico de decidir a carreira, ele está no jovem, imagino que seja, né, até um dos motivos da gente estar aqui agora, que eles escolheram esse tema. Isso. Não é uma decisão simples, né? É uma decisão bem complexa, e ela envolve conhecer ele mesmo, né? Essas habilidades, aptidões, envolve decisões de investimento, de tempo, né? Envolve conseguir fazer uma futurologia ali, o que será que vai ser bom? Será que eu vou investir 4 anos numa carreira que depois desses 4 anos eu não vou conseguir retorno nenhum para ela? Porque são coisas que podem acontecer
principalmente agora, né? A gente tem aí falado em todos os programas, o chat GPT, né? Inteligência artificial, será que eu sou o datilógrafo, que daqui a 2 anos não vou existir mais, eu preciso chegar em outra área de conhecimento, aumentar meu capital humano? Então, todas essas questões estão postas aí, né, como um problema econômico que o jovem, enquanto agente econômico que participa, está ali pensando. E não é nada fácil, né? Mas a gente tem que começar a fazer essas reflexões, né? Estamos aqui hoje para discutir esse tipo de questão. E é isso. Obrigado, Luciana. Quando você fala do estável versus o instável, né? Quando você fala que no passado, realmente, né, a minha geração, né, bem mais avançada que esses jovens em termos de idade, né? Na época era muito mais estável, né? A gente sabia mais ou menos, né? Fazia uma profissão, já tinha a questão da empresa. E hoje, nesse mundo tão dinâmico, né? Acredito que a escolha do tema é justamente por isso, né? Essa instabilidade causa muita ansiedade nos próprios jovens, né? Bom, Daniel, uma parte aí, um tempo para você ter sua fala inicial e agradeço também o convite, o aceite do convite. O Alex, o agradecimento ele é todo meu, né? Você sabe assim, do apreço que eu tenho por você e pela Escola do Legislativo, que me formou também, né? Me transferiu informação e conhecimento, né? Que permitiu que eu evoluísse também na minha carreira, na consultoria legislativa. E de forma que eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que a gente pode considerar que o público-alvo desse programa hoje são os jovens, os garotos, as garotas, que estão cursando agora o ensino médio, que vão participar, espero que ativamente e proativamente, do Parlamento Jovem, que é uma iniciativa tremenda do Poder Legislativo Estadual e da Escola do Legislativo. Eu sei que começou há pouco mais de uma década, né? Mas nos últimos anos ganhou um impulso muito forte, eu acho que pelo próprio reconhecimento das populações jovens, de estudantes, né? Da importância de intervir no domínio da política, né? Na construção da política, né? E aí entenda-se as políticas públicas. E uma delas, evidentemente, é a política que trata do desenvolvimento econômico. Você falou um negócio muito interessante aí nos seus comentários à fala inicial da Lu, a respeito da instabilidade, né? De que talvez nós que somos das gerações, não sei, Lu, X, Y, XY, né? A gente teve, assim, digamos, do ponto de vista relativo, um pouquinho mais de estabilidade. Por quê? A economia ela se baseia fundamentalmente na ideia de que o progresso técnico ele aumenta a produtividade e ele gera mais riqueza. E a gente tem observado que a revolução tecnológica dos últimos 20 anos, e sobretudo agora nos últimos 3, 4 anos, é como se tivesse dado um salto quântico. A introdução da inteligência artificial no domínio do debate público, como ente mesmo existente agora, né? As pessoas estão experimentando as ferramentas de inteligência artificial, ela veio para, a meu ver, para realmente revolucionar o campo da economia e, evidentemente, por uma questão de lógica sequencial, o mundo do trabalho e o mercado do trabalho. Eu assisti na semana passada e na semana retrasada os 2 primeiros programas e os achei muito interessantes. Eu acho que os educadores, mentores de carreira e empreendedores sociais que tiveram a oportunidade de discutir a temática do jovem e do mercado de trabalho colocaram alguns temas interessantes. Um deles foi a diferenciação feita pela mentora de carreiras, se não me engano, a Rita Schmidt, se não me engano, né? A respeito do que é o mercado de trabalho e do que é o mundo do trabalho, né? O mercado de trabalho, como a Lu muito bem conceituou na fala inicial dela, é uma relação entre oferta e demanda, né? E ela está colocada ali na esfera
da disputa econômica, né, onde você tem um conjunto de empresas que vão oferecer postos de trabalho que preencham as suas necessidades operacionais, e você vai ter, por outro lado, as pessoas como agentes econômicos individuais demandando esse trabalho. Eu fico me colocando no lugar desses jovens de hoje, enxergando a evolução rápida da tecnologia e como ela influi na economia, e fico imaginando a série de conflitos e angústias internas que eles devem estar vivendo, no sentido de que, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou estudar? As necessidades conjunturais da economia, que a gente sabe que não são fáceis, né? Nós estamos vivendo um cenário de pós-pandemia que modificou completamente a visão e a dinâmica da economia durante um bom período e está surtindo efeitos até agora. Você teve cenários de guerras internacionais, a guerra da Ucrânia, que provocou a quebra da cadeia de suprimentos de uma série de indústrias globais, e isso afetou invariavelmente o mundo inteiro. Isso gerou inflação, isso gerou aumento do déficit público, isso gerou desemprego. Então, essas variáveis todas, quando colocadas na cesta e traduzidas na realidade, geram angústia nas pessoas, e eu acho que de uma maneira mais amplificada nos jovens. Mas eu acho que assim, o economista tem sempre a pretensão de determinar os rumos do futuro da humanidade, sabe? Eu acho que essa é uma postura que é inerente ao cientista social que se dedica à economia, e acho que é uma postura equivocada, porque os modelos econômicos que são formulados, por via de regra, eles são negados pela realidade. Mas o esforço da ciência econômica é feito para tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, se a gente retrocede um pouquinho no tempo, e é esse pouquinho que eu digo, em torno de 3 séculos, que é quando começou mesmo o pensamento econômico sistemático no Ocidente, né? A gente teve contribuição de várias escolas de pensamento. Todas elas apontaram alguns pontos que são positivos, mas todas elas, ao mesmo tempo, falharam na formulação de seus modelos, né? Então você tem, por exemplo, os economistas clássicos, que foram aqueles ali que iniciaram o pensamento econômico no Ocidente. Então, Adam Smith, Davi Ricardo, Karl Marx, né? E aí os meninos e meninas poderão dar um Google aí nesses nomes que eu estou falando, que aí a internet vai dar uma explicação razoavelmente boa da trajetória, dos modelos econômicos propostos por eles, do pensamento expresso por eles e tudo mais. Eles se dedicaram, no início, a formular teorias que explicassem o valor do trabalho. E uma coisa que ficou muito clara para mim, analisando o pensamento comparado desses caras, é que o trabalho ele tem um valor intrínseco que é incorporado aos bens e serviços que são produzidos. Esses bens e serviços são levados à esfera da compra e da venda. Você vai ter gente oferecendo bens e serviços e gente querendo comprar. E o valor do trabalho incorporado nesses bens e serviços vai se traduzir no preço e, portanto, na remuneração do trabalho. Isto posto, a gente chega num ponto de fricção que é a negociação entre os empresários, que são os empreendedores e capitalistas, e os agentes autônomos, que são aqueles que oferecem a sua energia de trabalho para que as empresas possam funcionar e para que a economia possa girar, né? E aí se estabelece o conflito, que é um conflito de caráter distributivo, né? A famosa relação que os economistas sempre gostam de se referir, relação capital-trabalho.
Você teve uma escola que foi posterior à escola clássica, que foram dos neoclássicos, que eu acho que tiveram uma sacada genial quando eles conceberam a noção de função de utilidade. O que é isso em termos práticos, para os jovens entenderem? Cada agente individual, cada pessoa, ela tem uma cesta de preferências de consumo e de valoração dos bens e serviços que existem, e ela vai montar a sua cesta de acordo com a utilidade que ela atribui a cada um desses bens e serviços, sabe? Isso é absolutamente único. A gente estava conversando outro dia sobre isso, eu e a Lu, de que a função utilidade ela não pode ser homogeneizada. Cada um de nós tem uma função utilidade para os bens e serviços que são produzidos e comercializados na economia, que é próprio à nossa escala de preferências, né? E talvez o equívoco da escola neoclássica, quando formulou os modelos de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, tenha sido considerar que essa função de utilidade era homogênea, supondo, a meu ver, de maneira equivocada, que os agentes são maximizadores de lucro e de utilidade. Esse tipo de pensamento, né, que a escola neoclássica refletiu, e aí você teve grandes nomes da escola neoclássica, como Marshall, como Jevons, como Menger, e aí os meninos podem dar um Google também, porque eles vão entender um pouquinho o que cada um desses caras contribuiu e contribuíram de verdade, positivamente, para a evolução da economia numa perspectiva histórica, sabe? Mas também falharam. Falharam porque a economia, assim como a vida em sociedade, ela é muito mais instável do que modelos econômicos baseados numa lógica matemática podem prever. E isso está muito associado, assim, numa perspectiva que hoje os físicos abordam, e abordam em associação com teorias econômicas também, né, da teoria do caos. Tá? Dizendo o seguinte, olha, o que aparentemente parece ser instável tem uma estabilidade intrínseca. A gente é que ainda não conseguiu descobrir quais são os mecanismos que regem essa estabilidade intrínseca. De forma que, do ponto de vista da teoria econômica, é difícil a gente traçar assim, quais seriam os caminhos, ou quais seriam o equilíbrio perfeito entre os sistemas educacionais, a formação e qualificação dos jovens para o mundo do trabalho e para o mercado de trabalho, e como é que isso vai se desenhar no futuro, sabe? Assim, quando vocês me fizeram o convite para participar junto com a Lu desse bate-papo, a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre o tema, porque afinal de contas, nenhum de nós dois é um pesquisador, é um acadêmico que atua nesta área, né? Mas é uma área que nos interessou muito porque envolve o futuro da juventude e, portanto, o futuro de uma sociedade, da sociedade mineira, a sociedade brasileira. Então, isso nos traz, primeiro, um estímulo em tentar entender qual vai ser o caminho a ser percorrido, né? E também como uma espécie assim da gente poder acalmar os jovens com relação ao futuro, que o caminho está absolutamente aberto, né? Vai depender fundamentalmente da iniciativa individual de cada um deles, né? A gente vê, por exemplo, como é que isso articula com o sistema educacional, né? Você tem agora uma revolução no ensino médio, em bases nacionais, que é o novo ensino médio, né? Esse novo ensino médio ele vem quebrar um modelo que provou ao longo de décadas que está ultrapassado, que não responde mais às necessidades do mundo do trabalho de hoje. Esse novo ensino médio ele propõe uma série de itinerários formativos. Então, um desses itinerários é a educação profissional e tecnológica.
como é que o jovem vai se inserir nisso aí, né? Será necessário que as escolas criem fórmulas mais flexíveis nos seus sistemas pedagógicos, baseados nesse novo ensino médio, mas que atendam às necessidades que os jovens sentem, né? O jovem hoje tem uma facilidade muito grande em lidar com ferramentas tecnológicas, né? E a gente percebeu que essas necessidades elas estão delineadas num plano maior do ponto de vista do planejamento econômico de grandes corporações econômicas, e isso é traduzido em diretrizes expressas no Fórum Econômico Mundial, que recentemente soltou um estudo dizendo que nos próximos 4 anos, até 2027 aproximadamente, 85 milhões de postos de trabalho serão extintos e outros 92 milhões de postos de trabalho serão criados, introduzindo novas profissões e novas funções laborais, que são baseadas, em grande medida, nas inovações da tecnologia e, sobretudo, da inteligência artificial. Então, você vai ter uma série de mercados que já surgiram, mas que estão em fase agora de decolagem e vão se maturar ao longo do tempo, pelo menos assim nos parece. Você tem, por exemplo, a economia verde, que é baseada substancialmente num parâmetro de necessidade de alteração dos processos produtivos em razão das mudanças climáticas. Você tem a economia digital, que é baseada fundamentalmente nessa brutal revolução tecnológica com a introdução da inteligência artificial nos processos produtivos e, de maneira indireta, vai afetar os processos educacionais também. Você tem a economia que eles chamam de economia do cuidado, ou economia da terceira idade, que é aquela que está crescendo muito e vai crescer ainda mais por causa de razões demográficas. Está havendo um envelhecimento da população mundial e aqui no Brasil também a gente está vivendo essa situação demográfica, né? Você tem um bônus demográfico hoje, mas esse bônus, daqui a pouquinho, ele vai se extinguir. Então, você vai ter um percentual de população acima de 50 anos de idade que vai superar a população jovem. Isso só aumenta a responsabilidade dos jovens no mercado de trabalho no futuro, porque, num certo sentido, eles terão que suprir as demandas que essa população que está envelhecendo vai ter, né? Então, abre-se aí também esse segmento da economia do cuidado, ou economia prateada, que os economistas têm chamado aí. De forma que os padrões de consumo estão sendo alterados numa velocidade muito rápida, em função de toda a conjuntura global que a gente já discutiu um pouquinho antes aqui. Os padrões educacionais já estão sendo modificados, mas terão que ser ainda mais, e terão, a meu ver, que serem flexibilizados numa espécie de contexto on demand, de forma que os jovens tenham muita autonomia também decisória para decidir, junto com os seus professores, de que maneira esses itinerários formativos que o novo ensino médio está propondo aqui no Brasil, de que maneira eles serão explorados no ambiente escolar. E, é claro, a ligação disso com o mundo corporativo, o mundo das empresas, né? Terá que haver, necessariamente, uma maior sinergia entre as escolas e as empresas. Não que isso não exista hoje, existe sim, mas essa simbiose ela terá que ser aperfeiçoada, sabe? Do ponto de vista, assim, só para finalizar a minha fala, do ponto de vista da participação estatal nisso tudo, né? Como é que eu enxergo isso? Bom, a gente está observando, assim, do ponto de vista das finanças públicas, que os estados nacionais eles têm atravessado cada vez mais dificuldade em cumprir os seus orçamentos. Os recursos eles estão cada vez mais escassos por uma série de circunstâncias, entre as quais o aumento progressivo da dívida pública, né, que tem drenado recursos para pagamentos de juros e serviços da dívida, e isso retira recursos que deveriam, em tese, ser aplicados em políticas públicas essenciais, como, por exemplo, a educação.
A gente sabe que, do ponto de vista da destinação orçamentária, a educação, junto com a saúde e a segurança, são aquelas 3 grandes políticas que mais absorvem o orçamento dos estados nacionais, dos estados subnacionais, enfim, né? E a gente percebe que haverá necessidade cada vez mais do aperfeiçoamento dessas políticas para que a qualidade do gasto seja incrementada, sabe? Porque como os gastos, os recursos são cada vez mais escassos e há necessidade de se manter as políticas públicas e aperfeiçoá-las, será absolutamente premente que a qualidade do gasto melhore. Então, é isso. Encerro minha fala aqui. Obrigado, Daniel. Quando você traz essa questão das teorias econômicas, eu estava pensando aqui, e até com base naquilo que a gente lê, fala sobre mercado de trabalho, sempre está vinculado à economia. Quando você pega as notícias, né, as políticas governamentais, o governo anterior, o governo atual, fala, tem que melhorar a economia, que o crescimento econômico vai gerar emprego. Aí essa discussão toda, tem que diminuir a taxa de juros, isso aí tem que ser fomentado para que se possa gerar emprego, gerar trabalho. Então, essa vinculação, né, de desenvolvimento econômico e geração do trabalho tem tudo a ver. Não é diferente, por isso que os jovens escolheram, dentro desse subtema, a questão da própria economia, de como que esse mercado, né, em todos os sentidos, o jovem, até como consumidor, mas também como parte dessa engrenagem, né, pode funcionar. E economia, você disse que trabalho de futurologia, né, de tentar, é muito complicado, né? Eu acho que cada vez é mais complicado ainda, que esse mundo é tão dinâmico, né, mas é importante essa dimensão. Bom, já tem até uma pergunta aqui, mas antes eu vou fazer um comentário com base até no documento que vocês dois prepararam, nesse subtema que é desenvolvimento econômico e geração de trabalho. E numa parte do documento, vocês colocam que até vou pegar o texto aqui, né? Por sua vez, menos anos de estudo significa acesso a empregos de baixa remuneração. Assim, o custo de oportunidade de se qualificar por meio do estudo é bem maior para os jovens pobres do que os jovens ricos. E, em um outro pedaço do texto, vocês colocam que o mercado de trabalho exige escolhas complexas do jovem, que depende de questões individuais, micro, que seria familiares, locais, né, as próprias questões individuais, e questões macroeconômicas, que é justamente a questão da economia, do mercado, né? Então, considerando isso, essa questão do custo-oportunidade, né, dessas diferenças, e desses fatores micro e macro, eu queria o comentário dos dois, vou passar primeiro ao Luciano, como que só o esforço é suficiente? Basta só estudar? Ou como que você vê os jovens nessa questão dessas diferenças e do... Pois é um problema complexo, de fato, porque você falou de esforço, né? De fato, não basta só o esforço. Até pegando um gancho nas teorias clássicas aqui que o Daniel trouxe, né? A gente tem os economistas clássicos iniciais, eles dão um valor intrínseco para esse esforço, né? Que é o valor trabalho. Então, se pensava que os bens, os produtos, enfim, tinham o valor daquele trabalho que foi colocado nele. Até por isso que depois vem conceitos do conflito, da mais-valia, do capital e trabalho. A Revolução Marginalista, que veio logo depois, o que ela começa a perceber? Na verdade, você pode trabalhar muito numa coisa, né? Morre de trabalhar e no final ninguém quer comprar seu produto, ou seja, ele não vale nada e aquele esforço foi em vão. Então, o esforço ali, o mérito, né, o que o consumidor está premiando, na verdade, não depende tanto assim apenas do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho, né? Depende de alguma forma, mas de outra forma aquele valor ele é subjetivo, né? Que é aquilo que o Daniel estava falando. Cada pessoa, cada indivíduo, cada agente do mercado tem a sua composição de valores ali, então em determinados momentos algumas coisas vão ter um grande valor, em outros não vão ter. Então
é um problema adicional aí para o jovem. Não basta você trabalhar muito, fazer muito. Pode ser que seus esforços não sejam recompensados. Não estou querendo ser assim pessimista, mas é porque a gente tem que pensar sempre nessa questão do mercado, da oferta, da demanda, do valor subjetivo, né? E estar sempre atento ali ao que está sendo demandado, como que eu posso gerar riqueza, como que eu posso resolver problemas que, né, para os quais as pessoas estão dispostas a pagar. Então, a coisa vai muito nessa linha, né? Eu até, não sei se vocês viram esse conceito que ficou famoso agora, de internet, eles fizeram um diagrama de Venn, né, que é aquilo que você é bom, vocês viram isso? Chama Ikigai. Em teoria, né, o pessoal que estava promovendo isso disse que era um termo japonês que era o encontro das coisas, né? O que você é bom, o que o mundo precisa, o que eu posso fazer e o que me podem pagar. E essa interseção aí desses círculos é o Ikigai, é aquela coisa, a missão que você vai poder fazer e vai poder ter uma vida com aquilo, vai poder gerar renda, enfim. E depois, enfim, diz que os japoneses dizem que não é bem isso que é o Ikigai, não, mas ficou famoso e eu acho que o termo e a ideia é interessante porque ela mostra esse equilíbrio entre essas coisas, né, que é bem difícil de alcançar, né, você tem que tentar e talvez nunca se alcance, né, o mercado, afinal de contas, é esse processo de tentativas e erros, né. A gente não pode ter essa pressão de que existe conhecimento perfeito e de que a gente vai conseguir fazer tudo. É uma coisa que vai sendo gradualmente descoberta ali, né, pelo jovem, pelo mercado. Eu acho que essa palavrinha do Ikigai é o que poderia estar norteando, né? Ela é quase um equilíbrio de Pareto, assim, né? Aquilo que ficou bom. Aquilo que eu consigo atender a demanda, aquilo que eu consigo atender a minha demanda interna, né? As minhas preferências, é a junção ali das curvas de utilidade, né? Do mercado, do jovem, enfim, de quem está ofertando, de quem está demandando trabalho. Acho esse conceito interessante, mas sempre lembrando, né? De fato, não vai adiantar apenas esse esforço, né? A gente tem que entender quando o esforço também, né? É hora de você caminhar para outro lado, né? Às vezes você entra em uma certa profissão, né? Passa um tempo, aquilo ali já não é mais. Nossa, tomei uma decisão errada. Você vai ser flexível o suficiente para poder mudar. Por isso que é tão interessante, né, na juventude, que é essa época que você não tem uma restrição orçamentária tão grande, é um pouco diferente, né, como a gente ressaltou no texto, para o pessoal que está numa condição financeira pior, que é mais pobre, porque ali pesa, né, ele tem que ajudar no orçamento doméstico. Então, ali você tem uma dificuldade adicional dele de poder ficar experimentando, mas quem pode, né, o jovem que tem a possibilidade, tentar ali, né, se descobrir várias formas possíveis, fazer vários tipos de itinerários para tentar entender onde é que está esse Ikigai, né? Claro que isso é muito mais difícil, e aí eu imagino até o próximo programa que vocês vão falar de inclusão, né? É muito mais complicado para o jovem hoje que está numa situação de pobreza, porque ele precisa, né, de entrar nesse mercado, talvez no mercado que não vá remunerar ele tão bem, desde o início, então ele vai largar a mão de trabalhos melhores, ele vai deixar de estudar e aí ele vai entrar numa linha que a gente chama de dependência de trajetória, né? O path dependency. Para sempre ele vai ficar num emprego pior, porque lá atrás as primeiras escolhas dele são aquelas e o mercado, enfim, vai avaliar o currículo, ele vai ter sempre menos experiência, menos qualificação. Então, esse é um ponto, né, que imagino que vai ser tratado para frente, que as políticas públicas procuram tratar agora, né? Ou de uma forma, né, ou a gente tem vários programas governamentais de qualificação profissional, né, que são cursos mais breves. Acho que vocês até comentaram sobre isso no programa anterior, né? É diferente você fazer uma graduação de 4 anos e descobrir que você não gosta do que você fazer um tecnólogo um pouco menor, descobrir que você não gosta, você investiu menos tempo, né? É recurso, é custo de oportunidade.
Então, assim, o Estado já oferece várias dessas coisas e além do Estado, e eu acho que talvez numa oferta até maior, hoje você tem muito, né, acesso a isso pela internet, mas tem que ter um acesso à internet. Essa é uma das questões, né, que pode ser aí tratadas, eu acho, como política pública interessante, é você garantir esses espaços que as pessoas possam ir lá e ter acesso tanto quanto uma outra pessoa, né? E a gente tem também a questão, né, para esse jovem que está numa situação de pobreza, a melhor política, a meu ver, é desenvolvimento econômico, é crescimento, né? E para isso você precisa de um Estado que tenha segurança jurídica, que as pessoas consigam investir, que as pessoas consigam criar empregos, gerar maiores ofertas de emprego, porque aí você chega a um momento que os salários começam a aumentar, você tem uma disputa pelo mercado de trabalho, tudo acelera, né? E a gente vem de uma trajetória, estava até comentando com o Daniel, né? Os meninos que estão participando do Parlamento Jovem hoje, né? Eles estão vindo desde 2008, né? Mas eles devem ter nascido em 2008, até agora eles só conheceram a década perdida, né? Porque você teve uma desaceleração, uma recessão em 2017, quando começou o crescimento econômico, depois caiu pandemia e aí caiu de novo. E agora a gente deu uma nova acelerada, inclusive na questão do emprego, né? Mas é uma geração que conheceu, por enquanto, só esse pessimismo em relação à economia, né? Diferente a minha geração, eu sou milênio, sou de 85, a gente pegou ali umas reformas, pegou uns anos bons de crescimento do Brasil, né? Parecia que as coisas iam indo bem e eu acho que isso influencia, né? Como o jovem vai se ver hoje para fazer esse tipo de escolha, né? Então, se você só conheceu crise, você está com medo, inclusive, de tomar essas decisões. Sim. Né? Não é à toa que eles estão, né, vieram com essa discussão aqui para a gente hoje. Então, assim, um pouco é esforço, né? Um pouco tem essa questão da autonomia individual que hoje em dia tem muita oportunidade, então você pode buscar. Podemos ter opções de gasto público melhor para melhorar essa qualidade, para melhorar esse tipo de produto, né? Esse tipo de oferta para esses jovens. E tem uma boa dose de sorte nisso aí também, né? A gente não pode negar, né? Nem sempre esse Ikigai aí, né? Onde que eu vou me situar, não é só realmente uma questão de esforço, não é só uma questão de mérito. Entendi. Né? Daniel, uma complementação. Eu gostei do Ikigai, viu? Ikigai. Eu não conhecia, mas que tem a ver também com essas escolhas complexas, né? Dá para você fazer um mapeamento e quando a Luciana falava, eu pensei muito nessa questão de administração, de operacional e estratégico, ou seja, não basta só o esforço que seria operacional. Nesse mundo, você tem que pensar também lá na frente, aí vendo o mercado, vendo tendências, né? Não seria só o operacional. Analisar cenários e tendências é sempre importante, mas uma coisa eu assumo como premissa assim, absolutamente certa. O futuro é instável e incerto. Por isso eu acho que um dos aspectos do Ikigai que a Lu trouxe ao debate aqui é interessante, que é aquele que diz respeito assim, ao autorreconhecimento do seu conjunto de habilidades. O que você tem para oferecer para a sociedade na qual você vive, que pode produzir algo de positivo para essa sociedade, não meramente em termos monetários. Tá? Claro que a remuneração monetária, o reconhecimento monetário pelo conjunto de habilidades que você tem e que você põe para funcionar, tem uma importância tremenda, até por uma questão de autossatisfação. Mas eu acho que, além disso, é necessário que o jovem leve em consideração, quando estiver decidindo assim, os seus rumos educacionais, o que estudar, faça um curso superior, faça um curso de educação profissional e tecnológica, ou não faço curso nenhum, quero ser um poeta, um dançarino,
Então eu vou me aprimorar numa escola de dança, vou me inscrever numa sociedade de poetas, enfim. Eu acho que o que vale nesse sentido é a pessoa ter o reconhecimento daquele conjunto de competências, habilidades e tendências que ela tem em termos de contribuição para a sociedade, sabe? A gente falou isso há poucos minutos atrás a respeito do cenário conjuntural que a gente está vivendo, e isso não é restrito ao país, isso é planetário, de escassez de recursos públicos, muitas vezes de má alocação dos recursos públicos, né? E a economia, se tem uma coisa que é certa na economia, é que ela funciona num regime de cíclico. Ela altera momentos de exuberância com momentos de decrescimento, de depressão. Isso a história econômica mostra para a gente, né? Se a gente voltar um pouquinho a fita aí, a gente vai ver que é assim que funciona. Hoje, por uma série de circunstâncias planetárias de grande dimensão, a gente está vivendo um período que é um período de depressão. E esse período pode se acentuar ainda mais, né? Se você observar as notícias recentes, né, que a grande mídia tem veiculado, das liquidações de bancos, né, nos Estados Unidos, na Europa, grandes bancos que têm bilhões de dólares em ativos de clientes e tudo mais, a gente vê que nós estamos vivendo um cenário um período de instabilidade financeira, institucional, econômica. E isso pode ser que se exacerbe nos próximos anos. De forma que a responsabilidade das políticas públicas em oferecerem alternativas que sejam mais eficientes e mais aderidas à realidade só aumenta, né? A gente teve analisando, eu e Lu, alguns dados básicos do orçamento do Estado de Minas Gerais e dos programas e ações orçamentárias que são dedicados à área de formação empreendedora dos jovens, educação tecnológica e profissionalizante, inovação e tecnologia. E não é pouco dinheiro que está alocado, não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe alguma falha de coordenação dos agentes, porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que pouquíssimos jovens terão o conhecimento que aquela política pública existe, que existe um dinheiro que está reservado para ser aplicado naquela política e que aquela política diz respeito a ele, jovem em formação educacional, sabe? Acho que essa é uma falha pública grave, que deve ser levada em consideração pelos agentes políticos, pelos gestores públicos, pelos legisladores, sobretudo na sua função de monitoramento das políticas públicas. E isso o nosso Parlamento Mineiro tem feito atualmente, por meio do Assembleia Fiscaliza. É um instrumento poderosíssimo de fiscalização da gestão do orçamento do Estado e das políticas públicas que são executadas. É uma ferramenta que, a meu ver, pode ser aperfeiçoada, depende muito do reconhecimento por parte dos legisladores de que é necessário que se fiscalize de cada vez melhor, de uma maneira mais aprofundada, e que se discuta isso na arena política. E o Parlamento é uma das arenas, das esferas públicas mais adequadas para desenvolver esse diálogo, né? Mas, em suma, e aí voltando à questão da autodeterminação, eu acho que muito mais do que depender da provisão de bens e serviços pelo Estado ou pelo mercado, os jovens eles têm que ter uma razão interna pela qual eles
se movem no mundo do trabalho e na convivência na sociedade, sabe? E aí é uma questão que é muito própria a cada um deles. Ela vai fugir aí de uma linha de homogeneização que as políticas públicas procuram sempre induzir. Porque, afinal de contas, você faz política pública para uma massa de pessoas, né? Não dá para você fazer uma política particular. Então, nós entendemos que existem essas limitações também. Mas a iniciativa individual de cada jovem se reconhecendo como um agente econômico, porque eles são agentes econômicos, mesmo não tendo renda, mas tem alguém que está executando gastos que são direcionados a eles. Afinal de contas, eles subsistem na vida, eles se vestem, eles se divertem, eles dialogam com seus pares da mesma idade, com seus pais, com seus, enfim, entre gerações, porque existe toda uma subsistência material que permite a eles que faça isso. Então eles já são agentes econômicos, mesmo sem terem a consciência disso. Como eles vão agora se dedicar a um período que é se formar educacionalmente, para que eles tenham uma atividade profissional e que essa atividade profissional possa gerar renda para eles e fornecer à sociedade uma contrapartida em termos de bens e serviços que sejam úteis e positivos para a sociedade, é muito importante que eles entendam que a autodeterminação e o autorreconhecimento do seu conjunto de habilidades seja talvez o principal fator, sabe? E no final das contas, se você pega a história das grandes empresas, dos grandes sucessos de negócio, você vai ver que por trás disso sempre tem um sujeito que lá no inicinho, quando estava na garagem da casa dele, ele exerceu as suas habilidades inatas de criatividade, de capacidade imaginativa, de planejamento estratégico. E reunindo essas capacidades e colocando essas capacidades para funcionar, para rodar, produziram verdadeiros milagres econômicos, né? Para a gente ficar no único exemplo, a Apple. Né? Se você pega ali os 3 engenheiros que lá na Califórnia estavam lá estudando engenharia computacional e estavam achando aquele negócio meio enfadonho, como é que nós vamos fazer e tal, e resolveram alugar uma garagenzinha ali na casa de um vizinho, começaram a montar o primeiro microcomputador e dali criaram um sistema operacional, tudo utilizando a capacidade imaginativa que é inerente ao ser humano, que cada um de nós possui, que os jovens possuem de uma maneira ainda mais flexível do que nós, porque eles, como têm menos tempo de vida, foram submetidos por menos tempo a padrões de condicionamento que costumam embotar a nossa visão, né? Costumam transformar a gente assim em cidadãos trabalhadores, geradores de renda, mas robotizados. E isso é terrível para a sociedade como um todo, porque isso impede o poder criativo, o poder imaginativo. Então, eu acho que é isso, sabe, Alex? A junção entre políticas públicas bem formuladas, bem executadas e bem monitoradas, e o princípio da autodeterminação e do autorreconhecimento dos jovens, do conjunto de habilidades que é inerente a cada um deles individualmente, é que pode dar uma equação aí que produza algo que, do ponto de vista da economia, traga sustentabilidade, traga mais harmonia e seja, num certo sentido, funcione como uma variável anticíclica que combata e amorteça, né, a potenciais danosos que os próprios ciclos econômicos tendem a produzir ao longo do tempo, sabe? Muito bom. Esse autoconhecimento realmente é fundamental, né? Porque se a pessoa faz alguma coisa que ela tem mais habilidade, que gosta, né? Isso aí facilita, né? E a parte que o jovem pode buscar, né? Quando a gente fala no último programa de qualificação, de educação, né? Vai muito por isso também, né? É uma boa fala para os jovens, né? E quando vocês falam de política pública, a Luciana comentou e o Daniel também, um dos objetivos do Parlamento Jovem
é que esses jovens vão, numa plenária final aqui na Assembleia Legislativa, trazer propostas. Então, eles vão debater esse tema de jovem mercado de trabalho o ano todo. E quando você comenta, Daniel, que a maioria não sabe que existe linhas, que existe recursos, que existe programas justamente para primeiro emprego, talvez seja uma cheira de momento, né? Até nessa discussão no âmbito municipal, porque até pode ter política pública municipal também, alguma iniciativa, até de saber o que está acontecendo no seu município, o que uma Câmara Municipal pode fazer, no caso do parlamento, e até inclusive trazer propostas para essa plenária final que acontece no final do ano. Então, até interessante quando vocês colocam isso. Bom, já temos aqui 3 perguntas, estão chegando aqui, eu vou passar para vocês, e temos também um comentário, não, 4 perguntas. A primeira é do Anderson Teles, que é colega nosso lá da escola, historiador, e ele coloca o seguinte: já foi levantado que no futuro o mercado de trabalho terá profissionais exercendo profissões que neste momento ainda nem existem. A evolução tecnológica e científica deve fomentar esses novos postos de trabalho. Estima-se que as crianças do presente trabalharão em profissões que ainda vão surgir até 2030. Aí ele pergunta, Luciana, o que se pode esperar do futuro de trabalho? Mais facilidade que dificuldades? Eu sou da linha, vamos falar que tem 2 linhas principais aí da economia que o pessoal, né, debate. Você tem os cornucopianos, né, que são aqueles que... Cornucópia é aquela... o corno da mitologia grega, que é a abundância, né, que você tira dali qualquer alimento, qualquer coisa, tipo Éden, né? Sim. E você tem, por outro lado, os malthusianos. Os malthusianos estão sempre pensando, pô, mas vai acabar os recursos e tal, né? E existe essa linha, assim, entre a futurologia da economia, né? E eu estou do lado dos cornucópios, que eu não penso, eu acho o seguinte... Você vê como o mundo está hoje, isso aí, apesar das notícias parecerem que está tudo piorando muito no mundo, né? Até o Pinker tem um livro sobre isso, ele tem lá 2.000 páginas para refutar. Não, gente, a violência está diminuindo, o analfabetismo está caindo, a mortalidade infantil caiu, a desigualdade também está caindo. Tudo está melhorando consistentemente há muitos anos. Você tem que pegar um horizonte ali longo da sociedade por causa do progresso tecnológico que o Daniel estava trazendo aqui, né? Então, assim, nós seres humanos vamos aprendendo as coisas ao longo do tempo, vamos repassando esses conhecimentos e vamos ali, né, por meio de tentativa, de erro, né, achando soluções para os problemas que a gente tem. Os problemas vão surgindo, né, e aí eles vão sendo resolvidos. Ou não, às vezes eles são resolvidos de maneiras diferentes. E é isso que gera para a gente essa incerteza radical, né? A gente tem uma incerteza radical, a gente não sabe o que vai vir ser, igual a pergunta dele. Não é que a gente tem uma incerteza porque a gente não tem uma lista de coisas, a gente não sabe nem o que vai vir aparecer nessa lista, né? Eu acho que a gente vivenciou muito isso, né? A gente viu umas transformações incríveis aí, né? Com os computadores, com a internet. A gente viu todas essas transformações acontecendo, um monte de profissão que a gente nunca imaginou que iria existir, existe. E eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu não sou um malthusiano, não acho que os recursos vão acabar, eu acho que o ser humano consegue utilizar a inteligência dele em cooperação com os demais para ir achando, até porque isso é uma demanda também, isso opera dentro da lógica do mercado, né? Os recursos vão ficando mais escassos, vão ficando mais caros, então você tem incentivos para poder procurar novas soluções para aqueles problemas. Então, isso com o emprego acontece a mesma coisa, né? O pessoal está muito preocupado agora. Nossa, a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho, né? Eu não vou precisar fazer mais nada. E outro dia eu estava tendo que fazer uma informação e eu fiquei pensando, eu demorei um pouco de tempo ali, né? Vendo vários sistemas, então eu tenho a minha velocidade humana de clicar, entrar, ler, processar e tal, até sair uma certa informação. Depois que aquela informação estava pronta, eu fiquei pensando, nossa gente, a partir dessa informação eu consigo achar outras coisas ainda, mas aí eu já não tinha mais tempo para achar essas outras coisas que eu tinha que entregar aquela informação. Num
contexto de inteligência artificial, de computadores que fazem, eu consigo já pular toda essa etapa, já chego aqui e a partir daqui eu vou caminhar para frente, né? Eu vou ter uma qualidade melhor de informação sobre outras coisas, né? Você falou da Apple, né? O Steve Jobs, recentemente eles vieram com um vídeo antigo dele, de quando ele era jovem, assim, nos inícios dos anos 80, comentando um artigo que ele tinha lido nos anos 70 sobre tecnologias e tal, velocidade, e colocava, esse artigo trazia uma lista da velocidade dos animais. E aí o homem estava lá, assim, um dos últimos dali, não o último, né, porque tem os menores, mas enfim, não estava muito bem posicionado. E chamou a atenção dele que o pesquisador depois colocou o homem com uma bicicleta, o homem com um carro, o homem com não sei o quê. E aí ele vai lá para o primeiro da lista, né? Um homem num avião. E o approach dele para a tecnologia, ele diz nesse vídeo, né, partiu dali, assim, ele viu aquele artigo e falou, gente, eu só tenho a adicionar no potencial humano pela tecnologia. Mesma coisa, eu não preciso fazer conta na mão. Eu posso fazer, eu tenho que aprender a fazer, mas a calculadora vai resolver isso para mim, o Excel vai resolver isso para mim, o R vai resolver isso para mim. E a partir dali você vai criar mais, ter mais espaço de criação. Então, assim, eu sou otimista aí quanto ao futuro. A gente só tem que, né, eu não mais, né, mas o jovem tem que estar ligado ali localmente, né, o que é que está acontecendo no mercado que ele gosta, que ele gostaria de participar, para ele não fazer um investimento ruim em termos de carreira. Mas fora isso, eu sou muito otimista, cornucopiana. Eu também sou cornucopiano, sabe, Alex? E eu tenho uma visão um pouquinho diferente da Lu nesse sentido, porque eu sou um pessimista por natureza, mas um otimista por treinamento. Eu sou o contrário. Pois é. Então, assim, eu vislumbro também um futuro sensacional para a humanidade, sabe? Apesar de todas as restrições que vivemos, apesar de saber que grande parte dos jovens brasileiros e, portanto, dos jovens e das jovens do estado de Minas Gerais são aqueles que, do ponto de vista da estatística econômica, estão ali localizados no extrato de renda média baixa, renda baixa, e que isso traz implicações para a vida prática deles. Muitas vezes eles são premidos a fazer uma escolha de não estudar, porque é necessário que se contribua para o orçamento das famílias, né? Mas ainda assim, eu acredito, e a observação empírica, eu acho que corrobora essa crença que eu tenho, de que ainda premido por uma série de circunstâncias econômicas e financeiras que não sejam favoráveis, ou falando mais na linguagem direta, assim, né, papo reto, que seja bastante desfavorável, mas ainda assim a capacidade individual que cada um desses jovens certamente tem de mudar a sua própria realidade absolutamente, para mim, não é ponto de dúvida. Para mim é certo que existe essa capacidade. A questão é como cada um deles vai achar o seu caminho. E esse caminho não tem um livro de receita, não é o sistema educacional que vai dar isso para ele. As escolas vão funcionar como uma espécie de um catalisador para ensiná-lo a pensar, para colocar as ideias no lugar. E com a perspectiva do novo ensino médio, eu acho que isso pode ajudar os jovens a enxergar de uma maneira mais clara e com mais prazer, né, como é bom estudar e como é necessário estudar. A gente não deixa de estudar nunca. Mesmo que a gente, por exemplo, não defina por eu não quero uma carreira acadêmica, eu não quero ter um título de mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas você nunca vai deixar de estudar, mesmo que você faça essa opção, certo? E eu acho que o caminho para os jovens, em termos da sua formação como cidadãos e como profissionais do futuro, é esse. Agora, com relação a esse comentário que o Anderson Telles fez, aqui na nossa colinha, que eu e Lu montamos, num texto de referência que a gente fez para os meninos e meninas
que vão participar desse Parlamento Jovem, num dos trechos do texto, a gente colocou um conjunto de novas profissões. Tá muito bacana. Que estão surgindo agora Isso. e que ainda vão surgir e que nem mesmo nós sabemos do que se trata. A gente teve uma leitura, uma primeira aproximação, mas é algo tão novo para a gente. Então, por exemplo, oficial de ética de sourcing, walker, talker, controlador de estradas, esse aí está mais razoável. Coach de bem-estar financeiro, detetive de dados, mestre de edge computing, ou seja, é um universo absolutamente novo que está se abrindo. A gente não tem a ideia ainda de como é que vai ser a distribuição dessas novas profissões. Isso vai depender muito também de acordo com o avanço de cada mercado separado, né? Acho que a Lu citou as facilitações que a inteligência artificial vão trazer, citou um caso prático dela, né, de quão mais fácil seria para ela realizar determinado trabalho com essa ferramenta em mãos. Eu também acho que é por aí, mas nada vai substituir as habilidades intersubjetivas e emocionais que cada um de nós tem. De forma que a inteligência artificial ela tem um limite. Do ponto de vista da estrutura de algoritmos, do raciocínio lógico, matemático, linear, ela é uma ferramenta poderosíssima em termos de evolução tecnológica, em termos de aumento de produtividade geral da economia, dos fatores econômicos. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas nada vai substituir a capacidade imaginativa e a criatividade, porque essa inteligência artificial não vai ter nunca. Sim. Ela pode até reivindicar a ciência, como fez o ChatGPT quando estava em fase de testes no ano passado, né? Eu acho que muitos de nós leu, né, o noticiário da época, né, no ano passado, que um dos engenheiros desenvolvedores do ChatGPT pediu demissão porque o diálogo que ele estava mantendo com a ferramenta de inteligência artificial, a ferramenta reivindicou que era senciente, ou seja, que conseguia sentir as coisas. Ali ele viu o limite até onde ele poderia chegar. Ele falou, bom, está ficando perigoso isso aqui. Precisamos fechar para balanço, rever determinadas premissas da tecnologia, porque nós não podemos correr o risco de, num futuro, que pode não ser muito distante, sermos dominados pelas máquinas. Né? Obrigado, Daniel. Eu estou achando interessante essa visão que vocês dois estão colocando, de otimismo mesmo com esse futuro, porque eu confesso que lendo todas as matérias, até preparando para esse programa, a maioria das colocações de notícias é mais no sentido de preocupação, quando fala de economia, renda básica mundial, renda universal, quando se fala de grandes produtividades, como vai ser o mundo 2050, e vocês colocam, e acho que é bem interessante e razoável, né? Que esse mundo ninguém sabe, vai acontecendo tanta coisa. O Daniel, quando colocou na sua fala economia prateada, que eu nem sabia que tinha esse nome, economia digital, economia ambiental, tem a questão de cultura, ou seja, tem todo um futuro a ser descoberto ou descortinado aí que a gente pode ficar mais otimista do que pessimista, né? E a renda básica universal, Alex, eu acho que ela é uma hipótese bastante factível. E até para movimentar a própria economia, eu andei lendo de gerar trabalho, de gerar. Sim. E não necessariamente deixar todo mundo acomodado com a renda. Que não. A lógica... eu acho que a lógica não é essa, de gerar uma acomodação e uma espécie de assumir um viés assistencialista. Eu acho que não é esse o objetivo da renda básica universal. Ela já vem sendo discutida há algumas décadas. Sim. A ideia está amadurecendo e o próprio capitalismo, com a sua natureza e as suas contradições internas, está sugerindo para a gente que talvez o caminho seja realmente que o planeta estabeleça um mecanismo de renda básica universal, onde todo e qualquer cidadão humano vai ter direito a essa renda, se assim desejar. Com ela ele vai ter, assim, digamos, a sua cesta de subsistência razoavelmente atendida,
E ele vai poder dedicar muito mais tempo a atividades que lhe tragam prazer e satisfação. Muito mais do que a energia que ele despende hoje com atividades laborativas que muitas vezes para ele não trazem nenhum tipo de satisfação. Mas que certamente, dado o contexto da inovação tecnológica e da inteligência artificial, essas atividades menos prazerosas serão todas executadas por máquinas no futuro bem próximo. E os jovens pensam muito nisso, né? Gente, já estamos com 1h15 de conversa, o tempo está passando voando, temos mais 15 minutos e temos várias perguntas aqui. Então eu vou atender todos que estão enviando perguntas e peço que, na medida do possível, sejam mais rápidos. Tá. Vamos lá. Bom, primeiro 2 comentários aqui. O Claudinei Lima, que é sociólogo lá de Matias Barbosa, um dos coordenadores do Parlamento Jovem, ele diz o seguinte: cidades inteligentes e conectadas são possibilidades interessantes nesse cenário de desenvolvimento econômico, mas precisa vir em conjunto com outras ações de políticas públicas. A Verusca, que é a coordenadora da escola também do PJ, ela diz, um comentário aqui, que é interessante trazer a sinergia do mundo corporativo e as instituições educacionais, mega desafio, que foi até comentado muito no último programa. Isso tem acontecido cada vez mais. Isso. E aqui vocês colocam também a questão do próprio Estado, né? Que a gente poderia colocar de políticas públicas, porque tem as empresas, tem a escola e o Estado entrando até como... Sim, eu acho que talvez a principal função estatal nesse campo específico da política educacional e do trabalho seja de ser um agente articulador, sabe? Muito mais do que um agente que atue mesmo, mas articulando os atores da sociedade. Sabe? Bom, tem uma pergunta aqui da Érica, colega nossa da Escola do Legislativo. Ela falou o seguinte: achei realmente interessante a fala do Daniel, que coloca o Estado como um ente muito importante no mundo do trabalho, nessa linha que a gente está comentando, né? Garantindo não só a formação de qualidade e acessível a todos os jovens, como também investindo em boas políticas públicas em diversas áreas que poderão impactar o mundo e o mercado de trabalho para os jovens. Então ela fez esse comentário. E agora uma pergunta do Deildo Nunes, que é de uma cidade chamada Pedralva. Eu estive, inclusive, em Pedralva ministrando uma palestra, e o Deildo coloca o seguinte: vocês acham possível que o mercado de trabalho possa ampliar a um nível global? Tipo, hoje aumentou muito o trabalho remoto, jovens de Minas trabalham para empresas situadas em outros estados. Então, vamos passar para a Luciana e depois para o Daniel. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, se a gente pode pensar no trabalho, não assim, eu aqui em Minas, trabalhando em Minas, mas trabalhar no mundo. Acho que é isso. Vocês acham certeza. possível que o mercado de trabalho possa ampliar no nível global? Com certeza. Hoje ainda tem mais essa, né, Daniel, que a gente não colocou aqui. O jovem não está mais restrito ao local e ao seu território, né? Praticamente, se ele trabalha remoto, ele vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso é tendência também, né? É tendência. Ele até coloca aqui uma continuação, me mandaram depois, o próprio Deildo falou assim: creio que este mercado possa aumentar de forma representativa, principalmente em áreas como engenharia da computação. Ele coloca aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que o Deildo, ele mesmo deu a resposta à pergunta dele ao expor o argumento dele, sabe? Eu acho que essa é uma tendência que é irreversível e ela, a meu ver, é extremamente positiva, porque ela vai permitir uma ampliação da flexibilidade e essa flexibilidade vai trazer consigo uma série de possibilidades de criação de novos mercados, de novas atividades. Isso, por sua vez, vai contribuir para o aumento da produtividade geral dos fatores na economia. Isso reflete no maior estoque de riqueza e se as pessoas entenderem que elas têm um conjunto de habilidades e que tem que colocar esse conjunto de habilidades para rodar, para funcionar efetivamente, uma maior distribuição de renda, uma maior e melhor distribuição de renda. Não que todo mundo tem que ter a mesma renda, não, sempre vai ter rico e pobre. Isso é inexorável, é da natureza do capitalismo. Sim. E o capitalismo é o sistema econômico que provou ser o mais eficiente. Eu acho que é isso. Está colocado e eu acho que... Mas ele pode
cada vez mais ser um capitalismo cooperativo, mais cooperativo e menos competitivo. Bom, tem uma outra pergunta da Escola do Legislativo de São Gonçalo do Sapucaí, que eu vou até emendar com uma outra aqui, porque ele coloca o seguinte: o que podemos fazer no agora para os nossos jovens que se encontram nas drogas, nos roubos? Eu acredito que a pergunta veio dentro desse contexto do mundo do trabalho, né? Às vezes uma questão do próprio circunstancial, que não tem oportunidade e se envereda por esse caminho. E a Natália Flor, que é estagiária da Escola do Legislativo, ela faz uma pergunta que daria até para conjugar com aquela preocupação da Escola de Sapucaí. É o seguinte: como o jovem pode se blindar nesse provável momento de instabilidade no cenário econômico, partindo do pressuposto que ele está no início da sua carreira profissional? Então, esse início de vida e essas questões do mundo aí que... As questões mais sociais, né? Sociais. Bom, é interessante a pergunta que ele faz, né? Porque hoje, se você pega... A sociedade tem algumas falhas na questão das leis de segurança no Brasil. O que o Gary Becker, que é um economista do crime, diria, né? A decisão pelo mundo do crime, ela é uma decisão econômica, né? O crime, ele tem que compensar para eu ir por ali, porque existe uma série de fatores também contra, né? Você talvez tenha até uma expectativa de vida menor, dependendo da carreira que você vai seguir. Vamos falar assim, é amoral, tá? A análise, uma análise econômica. Então, se o jovem tem diante de si ou uma carreira promissora no crime, ou uma carreira mais ou menos, onde ele vai trabalhar talvez muito mais, ganhar muito menos, pode optar pelo crime. E é isso que, enquanto sociedade, a gente precisa rever. Quando eu falei lá, né, do mercado, o mercado ele vai sofrer influências aí das instituições. A gente precisa de instituições que assegurem que o crime não compensa, ou determinadas coisas talvez nem deveriam ser crimes para não ter tanto lucro extraordinário em certas... né, aqui eu estou falando de questão de drogas, mas enfim... de um modo geral, é isso. Isso aí é simplesmente política pública, né? Mas mais no sentido institucional, de mudanças ali de normas, mudanças especialmente, né, no sistema judiciário, de como que você consegue aumentar o custo do crime ou de carreiras que socialmente não são aceitáveis, né? E aí do outro lado, você melhora aqui né, a economia de forma que as práticas lícitas, elas se tornem uma melhor opção para o jovem. Então, é esse equilíbrio aí entre esses dois lados. Aliás, isso já vem sendo discutido pela atual gestão federal, né? A descriminalização, por exemplo, do mercado de drogas. Né? Isso. E essa pergunta, Daniel, da Natália, que ela fala como o jovem pode se blindar nesse momento de instabilidade do cenário econômico, que ele está no início da... Olha, se nós, os jovens, os adultos maduros, não temos como nos blindar, que dirá os jovens, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica, nem um roteiro que seja seguido. Mas aí a gente bate novamente naquela tecla que a gente falou da concertação de esforços entre políticas públicas bem formuladas, bem executadas e bem monitoradas, com a utilização do conjunto de habilidades e capacidades que é inerente a cada agente econômico individualmente falando, sabe? Eu acho que é isso. Bom, tem uma outra pergunta mais filosófica aqui do Luiz Xavier. Ele fala: vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? As duas coisas. E ele coloca como uma questão de reflexão, né, o Xavier. A Ana Flávia Câmara Barros, que também é estagiária da Escola Legislativa, apresenta a seguinte pergunta: como podemos pensar na mitigação dos efeitos da desigualdade socioeconômica para garantir que os jovens menos favorecidos economicamente tenham acesso à ampliação do seu conhecimento para estar integrado às tecnologias? Tá.
Tem um economista indiano chamado Amartya Sen, que foi ganhador do Prêmio Nobel ali, acho que no final da década de 90. Ele escreveu um livro que, sob a minha perspectiva, é um livro primoroso, chama O Desenvolvimento como Liberdade. E numa das abordagens que ele faz nesse livro, ele elenca uma série de o que ele chama de liberdades substantivas, que é o que ele considera de mais importante para um ser humano, para ele se autodesenvolver. E ali no topo da lista está a educação. Então eu acho que é função do Estado e da sociedade, e aí setor público e privado trabalhando juntos de maneira simbiótica, de garantir sistemas que produzam igualdade de oportunidade para as crianças e para os jovens. Eu acho que isso é ponto inquestionável para a gente conseguir subverter essa lógica nefasta que desculpa, Ana Flávia se refere aí. Então eu acho que esse é um ponto pacífico. Então a educação básica e fundamental, eu acho que mereceriam até um destaque bem mais relevante do que propriamente o ensino superior e até mesmo o profissionalizante tecnológico. Eu acho que tudo está na base ali de como é que a criança inicia a trajetória dela. Luciana, algum comentário, mitigar os efeitos dessa desigualdade para os menos favorecidos, tecnologia? De fato, né, na linha do que o Daniel falou, a gente tem educação básica, ou seja, aquele mínimo do aprendizado básico que, enquanto humanos, a gente precisaria ter conhecimento, né, para caminhar no mundo, para tomar nossas escolhas. E esse realmente é o caminho, né? Não vejo muito outra solução. No nosso bate-papo das pessoas que nos acompanham pelo canal da Escola do Legislativo, da Assembleia, voltou o tema de jovens trabalhando no exterior. Prestem atenção, um comentou, né, a possibilidade, e veio uma pergunta da Daniela Lacerda, que é a seguinte: como fica a proteção dos direitos trabalhistas desses jovens que trabalham para outros países? Luciano, algum comentário nesse mundo? Eu acho que a gente estava até falando sobre isso ontem, né? Voltando naquela coisa, né, do mercado ser influenciado pelas instituições. A instituição, né, as instituições trabalhistas que a gente tem hoje no mundo, elas já não estão dando muito mais conta. Elas estão se tornando obsoletas, né? Também elas estão sujeitas a essa coisa da destruição criativa. De repente surgem novas modalidades que a lei não abarca. E nem aquelas pessoas que são os sujeitos das novas relações de trabalho, estão muito assim interessadas naquele velho mecanismo, né? Parece que essa semana mesmo houve uma discussão a respeito disso no Ministério do Trabalho, que está querendo colocar o pessoal dos aplicativos, Uber, no regime de CLT, e eles não querem, né? E, na verdade, eu acho que o mundo vai caminhar por como são as novidades tecnológicas hoje, que tira os intermediários e a coisa é peer-to-peer, a coisa vai caminhar para você não ter mais ou não fazer nem mais sentido esse tipo de regras como elas são concebidas hoje, né? FGTS, não sei o que, vai ter alguma coisa diferente, por exemplo, o Basic Income, universal, né? A renda básica universal, isso aí vai começar a ser discutido agora, porque vai chegar um ponto que esses conflitos, igual está agora, o Ministério do Trabalho quer CLT e o pessoal do Uber não, eles foram lá protestar. Vai chegar um ponto que esse conflito vai ficar de tal forma que vai ficar explícito que algumas coisas estão obsoletas, talvez elas sirvam para alguns trabalhos, talvez não sirvam para outros, e os novos virão, né? Novas instituições virão para regulamentar isso daí, Com não certeza. tem dúvidas. Eu tenho uma visão muito semelhante à Lu nesse aspecto, e aí eu cito até um sujeito, um norte-americano, que foi um futurista e inventor que viveu no século passado, chamado Buckminster Fuller. Acho que vocês vão saber, sabe aquelas cúpulas geodésicas, dentro da qual se criam microclimas e ecossistemas e tudo mais, a criação dele. Ele falava um negócio muito interessante, que dentro das inúmeras pérolas assim que ele soltou ao longo da vida dele, profissional, uma dessas me tocou muito, especialmente assim, quando ele diz que você não muda a realidade lutando contra o modelo vigente.
Você cria um novo modelo que torna aquele modelo anterior obsoleto. Sabe? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Se você tem uma tendência que parece ser uma tendência de mais longo prazo, de flexibilização das relações trabalhistas, no que diz respeito à rede de proteção estabelecida e tudo mais, outros mecanismos tendem a ser criados para substituir esse de maneira mais eficiente. Eu acho que uma das hipóteses bastante plausíveis é a da renda básica universal. Sim. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final do programa, já temos 1h30 e as perguntas foram todas respondidas aqui. Eu achei muito bom essa conversa, porque vocês falaram diretamente com os jovens. Eu acredito que aqueles que nos acompanham vão sair do programa mais esperançosos, sabendo que tem muitas possibilidades e que essa reflexão é importante, né? Sabendo do desenvolvimento econômico, da geração de trabalho, né? Que é diferente de emprego, né? E para finalizar, eu gostaria que cada um dos convidados falasse com os jovens, 1 minuto, alguma coisa sobre o futuro e o mercado de trabalho, um recadinho para os jovens do Parlamento Jovem que nos acompanham nesse ano todo com esse tema. Luciana? Então, até pegando o gancho de uma das reflexões ali, né? Aproveite esse tempo, né, de juventude, em que talvez você não tenha tantas assim, coisas para fazer igual um adulto, né, que tem lá os boletos para pagar, e reflita bem, experimente, olha o que você gosta, comece a entender o seu mercado local. Não precisa ficar, né, naquela coisa macroeconômica de acompanhar. Comece a perceber melhor o seu ambiente, se integrar um pouco melhor nele, descobrir profissões e não investir em nada muito específico, né? Porque quando a gente tem tantas incertezas como a gente tem agora, se você investe num curso muito específico ali, uma área, pode ser que ela não seja uma área que vai existir daqui a algum tempo. Então, né, mantenham os horizontes abertos, façam várias coisas, experimentem várias coisas. É isso. Bom, só antes aí, claro. Que tem uma pergunta que estou me lembrando que eu acabei pulando do Matheus, e eu vou até aproveitar e fazer aqui pro... Só um minutinho aqui. Matheus é nosso estagiário na Escola do Legislativo. Portanto, um jovem. Um jovem, não, os jovens estão participando aqui ativamente, eu só tenho que encontrar essa pergunta aqui. E o Matheus fala o seguinte: enquanto boa parte dessa geração ainda se vê dependente financeiramente nessa faixa etária, Matheus é um jovem, por questões de inflação e requisitos de formação, pergunto, qual o efeito dessa questão de perspectiva geracional, tanto economicamente quanto na evolução do mercado, afeta a caminhada do jovem? Então, qual o efeito dessa questão de depender financeiramente, né, de perspectiva geracional, tanto economicamente quanto na evolução do mercado, afeta a caminhada do jovem? Se eu entendi corretamente a pergunta do Matheus, perspectiva geracional. Bom, eu acho que é inerente à caminhada dos jovens você ter uma dependência financeira da sua família, né? Eu acho que funciona até como um suporte para permitir o crescimento profissional e como cidadão do jovem que está em formação, né? Agora, se ele acredita que... Talvez a pergunta dele seja assim: se acredita que isso está sob risco? Não, acho pouco provável, porque eu acho que a capacidade adaptativa do ser humano é absolutamente fabulosa e que sempre que há constrangimento em determinadas áreas ou aspectos, há a criação de novas alternativas. Então, não vejo problema com relação a isso, não. Eu
não sei se eu compreendi muito bem, porque ele colocou alguma coisa de conflito geracional também. Não sei se seria no sentido de que talvez você dependa e aí talvez o pessoal que está te financiando quer que você se resolva rápido. Será que é alguma coisa nesse sentido? Dizem até que hoje os jovens ficam na casa dos pais até os 40 anos, né? Sim, sim. É uma tendência. Bom, é uma tendência. Daniel, e uma mensagem final para esses jovens que nos acompanham? Claro, Alex, é dizer assim que vai ser uma alegria para mim, eu acredito que para a Lu também, e para os demais colegas da consultoria, poder trabalhar com esses jovens juntos nessa edição do Parlamento Jovem. A gente vai se encontrar aqui, a gente vai ter a oportunidade de trocar ideias, de trocar pensamentos, de conhecer um ao outro, o seu conjunto de habilidades, né? Digo a eles que sejam otimistas, olhem o futuro como algo que tem um potencial tremendo de desenvolvimento e de realizações plenas. E acho que, até por ser incerto, o futuro é algo que produz uma curiosidade em nós humanos, né, a respeito de como é que vamos construir de uma maneira melhor e mais positiva. Então, é essa mensagem que eu deixo para eles. E a gente combinou com a produção do programa que na gravação que vai ficar disponível nos canais, nas redes sociais, a gente vai deixar alguns links de interesse para eles. Foram coisas que chamaram muito a nossa atenção e que talvez possa despertar neles algum tipo de curiosidade para eles começarem estruturando o pensamento deles. Muito bom. Bom, com isso terminamos mais uma edição do programa Pensando em Minas. Agradeço muito a participação do Daniel, da Luciana, e convidamos para participação no próxima semana do último episódio dessa série sobre jovens e mercado de trabalho, onde vamos falar de desigualdade, de vulnerabilidades dos jovens que começam essa vida laboral. Informo que esse programa está disponível no canal do YouTube da Escola do Legislativo de Minas e com isso nos despedimos. Muito obrigado.